Ou seja, a solução não passa por ir arranjando estratégias para financiar a dívida, mas sim reduzir a dívida. É que isso é uma ausência total de estratégia. Isso parece uma gestão corrente de dívidas. Não é? Como é que é ir cobrindo as coisas sem arranjar uma solução. Crédito, com certeza, exatamente isso, para cobrir sempre aquilo que se tem que pagar. Eu acho que o problema é um problema de raiz, é um problema estrutural, é um problema estratégico que tem que ser resolvido antes de se passar para essa gestão operacional, que é o orçamento do Estado, que é uma coisa que não tem qualquer tipo de visão estratégica de há uns anos para cá. Então, em paralelo com estas necessidades que são evidentes e que vão acontecer, o que é que seria preciso fazer nestes primeiros meses do ano? Nestes primeiros meses do ano é pouco, quer dizer, eu penso que... pensar para a frente, não é? A pensar para a frente, pelo panorama político que Portugal atravessa, talvez com mudança de mentalidades, quer dizer, eu acho que as ideias neste momento também do atual governo estão esgotadas, completamente esgotadas. Acho que o governo neste momento limita-se à tal gestão corrente, penso que é um marasmo completo de iniciativa e talvez num futuro governo que tenha algumas ideias novas e que realmente funcione com outra forma de pensar o próprio Estado e que isto sirva também de estímulo para os agentes económicos, porque a economia de facto funciona também de estímulos, não funciona só desta questão dos números e da dívida, funciona de estímulos e eu penso que estamos a precisar rapidamente de uma mudança de mentalidades nesse sentido. A execução orçamental também vai ser determinante para saber se, pelo menos, aquilo que foi traçado está a começar a ser executado, não é? Pois, eu acredito que a execução orçamental, com as dificuldades todas que tem, mesmo com as dificuldades todas que tem, que vai enfim, irá nesse sentido. Aqui há uma questão que se sobrepõe ao calendário económico, que é o calendário político. E, portanto, o calendário político, às vezes, contraria os objetivos de natureza económica e natureza financeira, neste caso orçamental. Ou seja, vivemos um período de eleições para a Assembleia da República e um período de eleições presidenciais. E, obviamente, que isso condicionou as medidas. Não é? Veja-se que as medidas do PEC 3 e, portanto, vieram já depois do Governo ter garantido que não podia haver dissolução da Assembleia da República. Veja-se que agora existe quase que um acordo tácito entre o Governo e o Presidente da República até às eleições presidenciais para manter as coisas todas, enfim, com um aspecto de que, enfim, um bom aspecto. Houve a aprovação do orçamento, houve todas estas iniciativas e também no plano europeu também tem havido iniciativas que vão, no bom sentido, vão atrasadas. Mas não era bom que nós ambicionássemos todos que poderia ser de forma diferente, ou seja, há uma série de tempo que andamos a ver o calendário político a ditar a restantes movimentos. São os custos da própria democracia, mas é a forma também como é gerida a democracia. Evidentemente que um governo maioritário não precisaria tanto de olhar para o calendário político. Não é? E um governo minoritário ainda precisa mais de olhar para o calendário político. Repare-se que o orçamento de 2010 só foi aprovado em maio, não é? Eu acho que isso até já nem é o regular funcionamento das instituições. Não é? Portanto, eu acho que isso já exigiria, enfim, mas evidentemente que havendo um calendário político determinado não só por eleições, mas também, neste caso, com as possibilidades de dissolução da Assembleia da República, isso foi gerido ao milímetro. Não é? E agora é gerido ao milímetro o dia 23 de janeiro, porque evidentemente que o FMI nunca irá entrar em Portugal antes do dia 23 de janeiro. Se calhar era bom aproveitarmos esta fase para começarmos a pensar que havia alterações de fundo para situações de crise que podiam ser feitas. Por exemplo, fazer com que, se calhar, os orçamentos, e tem sido sugerido por várias figuras da sociedade portuguesa, pensar em orçamentos que não durassem só um ano, pensar em alguns acordos entre partidos que permitissem, mesmo em caso de minorias, assegurar determinada estratégia. Qual é a sua opinião? Não, eu penso exatamente isso. Quer dizer, o orçamento geralmente é um instrumento anual, que pode continuar anual, mas pode ter uma visão estratégica também que não tem. Limita-se a ser um documento que expressa, de facto, a gestão corrente do setor público, não é? E não, de facto, há uma ausência total de estratégia que eu acho que uma intervenção do FMI, eu não sou daquelas pessoas que pensam que o FMI é um fantasma, porque eu acho que em Portugal, quer da parte do PSD, quer da parte do PS, se o PSD vier a ser governo nos próximos tempos, acho que existe uma certa cultura que implica uma falta de coragem política em alterar o status quo das coisas, não é? Porque há muita gente a viver à volta do Orçamento de Estado e do Estado
que não são os funcionários públicos, que não são os funcionários, que esses são poucos, estamos a falar de 600 ou 700 mil, são 8,5 milhões de pessoas que vivem à volta do Orçamento de Estado, que o Estado paga, e há pouca coragem dos principais partidos, por razões óbvias, em mexer nisso. E vindo o FMI, uma entidade externa, penso que terá inevitavelmente mais coragem de mexer nessas coisas do que propriamente qualquer governo que venha a suceder agora ao José Sócrates. Mas, por exemplo, na próxima sexta-feira vai haver o primeiro debate quinzenal na Assembleia da República com o Primeiro-Ministro. O que é que seria um bom tema, sem querer fazer aqui a antevisão da agenda futurologia, o que é que seria um bom tema para trazer à ordem do dia nesta primeira semana do ano? Ou já está tudo tão disperso? Quem traz os temas, a iniciativa dos temas é do Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro vai, por certo, trazer um tema bom para ele, não é? Portanto, e bom para ser debatido na Assembleia da República. Enfim, também isso já não... condiciona logo, não é? Condiciona, mas ele tem tido sempre essa arte de gerir politicamente muito bem a relação com a Assembleia da República, levando os temas que de facto são um pouco mais da conveniência enfim, e também que tenham oportunidade, porque os temas que são discutidos são temas sempre com oportunidade. Eu não sou bruxo, não sei, nem estou nos meandros das confidências. Como cidadão. Como cidadão. Enfim, eu acho que um tema que pode aparecer será por exemplo, a revisão das parcerias público-privadas. Pode ser um tema, porque eu acho que o Governo aí marcou novamente pontos. Porque ao designar para coordenar essa comissão o Presidente do Tribunal de Contas, evidentemente que transferiu o ónus do próprio Governo para o Tribunal de Contas, que não sendo força de bloqueio, como era no tempo do professor Cavaco Silva, era do professor Cavaco Silva, considerava o Tribunal de Contas força de bloqueio, mas tem tido sempre uma atitude nas suas competências opinativas, não é? Porque partilha competências opinativas com a Assembleia da República, e nas suas competências opinativas, porque são as competências que o Tribunal de Contas tem, ele tem desempenhado bem a sua função, tem criticado, tem... Curiosamente, já houve até alguns relatórios do Tribunal de Contas sobre parcerias público-privadas que não foram tidos muito em conta. Não deixa de ser porque as competências são opinativas. É que as competências... O Tribunal de Contas também faz parte da estrutura de soberania e tem competências opinativas nessas matérias que divide ou partilha com a Assembleia da República, não é? E, portanto, não pode ir além de dar pareceres. Portanto, é opinativo nesse sentido. Não tem, tem uma capacidade de intervenção no quadro jurídico, não é? O que o Tribunal de Contas verifica, essencialmente, é se o quadro jurídico está a ser observado e não está. Algumas parcerias público-privadas até avançaram com obras sem o aval. Sem o aval portanto, tem que haver, infringiram até a legislação na matéria. Mas isso, quer dizer, vivíamos um tempo em que as coisas se faziam um bocadinho. Agora, infelizmente, acho que as coisas nesse aspecto também melhoraram, porque agora eu acho que não vai ser lançado mais nenhuma obra pública. Mas esperemos bem que não, se calhar mesmo porque não há capacidade para o fazer, não é? Não há também capacidade financeira para o fazer. Miguel Varela, para deixar aqui um repto para estes primeiros meses do ano em matéria de dívida portuguesa, qual é a sua expectativa ou o que é que espera que aconteça e que não aconteça de todo nestes sinceramente, eu espero bem que Portugal consiga cumprir as suas obrigações neste primeiro trimestre, que é a fase mais difícil do ano. Também considero que seja a fase mais difícil do ano. Em que se tem que dar mais provas também, não é? Mais provas e não só. Os vencimentos da dívida caem quase todos no primeiro semestre, especialmente no primeiro trimestre deste ano. E se conseguirmos cumprir isso, já não será mau. Se não conseguirmos, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que o FMI entra até março em Portugal. Porque se não conseguirmos, entramos em default, não é? Em cumprimento. Sim, em cumprimento da dívida, sim. E aí é inevitável que o FMI esteja em Portugal. Que eu não vejo, e repito isso, que não como um papão, de forma nenhuma. Quer dizer, um papão para as pessoas do Estado, não será um papão, se calhar, para a população. E relativamente à banca? Relativamente à banca, especialmente a privada, deve de facto saber gerir este mau momento, quer dizer, de recessão económica, não vai atravessar tempos fáceis também, vai ter algumas dificuldades de liquidez,
mas que, de facto, como mas o professor mantém-se o Landeiro... otimismo, sim, não é? sim, eu penso não é que sim. expectável Não, que já fizeram entremos... vários testes de stress à banca. Eu acho que a banca portuguesa é bastante sólida, muito mais sólida até do que a banca irlandesa, não é? E até a própria banca nos Estados Unidos. Mas esperemos que sim. Não, facto, isso não tenho dúvidas. Acho que não é comparável, não é? Não é comparável, quer dizer, a estrutura de uma dívida pública com a dívida dos bancos. Isso nem sequer é comparável. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. É o ponto final na Comissão Executiva. Amanhã falamos de emprego. Até lá, já sabe, fique com o ETV.